Eu quero convidar a você a abrir a tua Bíblia no capítulo 4 do livro de Jonas. E eu quero ler 11 versículos que compõem este capítulo. E nessa noite, queridos, diante da mesa do Senhor, nós meditaremos a partir do tema Raiz de Amargura. Então, queridos, o que acontece conosco? Quais as interjeições ou círculos concêntricos que nós podemos então evitar de vivermos uma vida com o coração amargurado? E o que a Bíblia tem a dizer acerca destas coisas para as nossas vidas em nome de Jesus? Nós vamos utilizar como texto base Jonas capítulo de número 4, e nós vamos ver aqui um profeta que está com o seu coração bastante ressentido, está com o seu coração bastante magoado, bastante duro em relação àquilo que Deus estava fazendo através da vida dele para um povo bastante específico. Fique atento, mantenha por gentileza a tua Bíblia aberta. A versão que nós leremos nessa noite será a Nova Versão Internacional. E façamos a leitura, e assim diz a palavra de Deus. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Queridos, temos um texto muito especial nessa noite. Um profeta rancoroso. Se nós pegarmos os 4 capítulos e fizéssemos em uma ou duas palavras o que cada um dos capítulos então nos diz, nós poderíamos começar no capítulo 1 e poderíamos chamar este capítulo da grande fuga de Jonas em relação ao seu chamado. No capítulo 2, nós temos então, e podemos chamar no momento em que Jonas está no mais profundo dos mares, dentro de um grande peixe, e ele então decide orar e clamar por misericórdia acerca da vida dele. No capítulo de número 3, nós podemos chamar da grande pregação de Jonas. E o capítulo 4, da grande externação de Jonas em relação àquilo que Deus tinha feito a Nínive naquele momento. O texto dessa noite, no versículo de número 1, começa com um porém. E isto precisa chamar a nossa atenção por alguma coisa. Porque aquilo que vem imediatamente acima desse porém é justamente um grande arrependimento
em que aquela cidade teve diante da pregação de Jonas. Se o livro acabasse no capítulo de número 3, Jonas com certeza seria considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Porque você imagina, na pregação de um dia, 120 mil pessoas se converterem. Ele seria tido como o grande arauto, o grande pregador, o grande profeta, o grande homem levantado por Deus, que apesar das duras penas em resistir a ir para Nínive antes, querendo ir para Tarse, Deus ainda assim o usou e houve então uma grande conversão. Mas a palavra de Deus, ela desnuda os seus heróis. E aí nos presenteia com o capítulo 4 deste livro, mostrando justamente que o coração de Jonas está muito longe dos propósitos do Senhor, apesar dele ter obedecido a Deus, apesar de ter vindo através da sua pregação a conversão daqueles ninivitas, apesar dele ainda ser profeta do Senhor. É importante, queridos, nós observarmos algumas coisas antes de nós nos aproximarmos com mais consideração a alguns pontos que serão colocados na noite desse dia. Mesmo com seu coração duro, Deus não dispensou o profeta. Mesmo com seu coração iracundo, Deus não desfez ou desposicionou do seu ministério profético. Deus poderia e teria poder para fazer desta maneira, que diante da recusa de um profeta, Deus poderia ter levantado outro profeta. Diante da recusa do profeta, Deus poderia até ter matado o profeta, porque Deus é Deus. Ele é dono da vida e é dono da morte. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não há nada que escape ao seu senhorio e ao seu poderio. Mas Deus não fez. E Deus não fazendo, revela-nos que aquele homem, Jonas, enquanto homem, ele tinha pelo menos duas grandes características de ressentimento dentro do seu coração. O primeiro ressentimento que ele carregava era um profundo ressentimento nacionalista. Haja vista, aquele povo era um povo idólatra. Aquele povo era um povo que merecia o castigo. Aquele povo era um povo que merecia fogo dos céus. Aquele povo não era o povo da aliança. Uma vez então que ele não é povo da aliança, para que pregar para ele? Seria talvez, na visão do profeta, uma grande perda de tempo ou uma insensatez do próprio Deus. Porque Deus havia levantado Jonas para ele profetizar para o povo dele. E estaria certo se Deus fizesse dessa maneira. Não que estivesse errado por ele ter feito de outra maneira. Porque é Deus que chama, é Deus quem levanta, é Deus quem capacita, é Deus quem envia e é Deus quem salva. O profeta nada mais e nada menos é do que um instrumento nas mãos de Deus para a execução dos planos do eterno. Um segundo ponto, queridos, a respeito deste coração é que ele está baseado em algo que nós conhecemos como justiça retributiva. E o que é a justiça retributiva? Se você fez o mal, você precisa receber o mal. Nós temos, queridos, a primeira parte do Antigo Testamento, o Pentateuco, ali livro de Levítico, livro de Deuteronômio, e eu quero ressaltar 28 de Deuteronômio, aonde fala de maneira muito clara, que quando o povo, ele então obedecesse a Deus, Deus então o abençoaria, e de maneira contrária, quando o povo desobedecesse então a Deus, o povo então sofreria. Então, na cabeça do profeta, há uma justiça para ser realizada, há uma justiça retributiva. Se aquele povo era um povo idólatra, ele não merecia salvação. Se aquele povo estava deitando, então, incensos para outros deuses, de longe, então, eu seria o profeta a pregar alguma outra coisa que não fosse, então, a morte daquele povo. E no coração, então, daquele homem, tanto aquele desejo nacionalista de que Deus pertencia ao povo de Israel, quanto a ideia dessa justiça retributiva, isto estava tão encravado na sua mente, e encravado, então, na sociedade de então, que jamais ele imaginaria, primeiro, que Deus poderia usá-lo para pregar arrependimento para outras pessoas que não fosse do povo de Deus. E segundo, que Deus então teria quaisquer compromissos em salvar alguém que não fosse do povo dele. Diante dessas duas verdades, nós precisamos, queridos, observar então algumas coisas em relação a esta ira de Jonas.
Porque este, porém, significará muitas coisas, dentre as quais o profundo descontentamento com a rendição daquele povo. O que Jonas queria não era salvação. O que Jonas queria era que aquele povo queimasse, ardesse, porque eram idólatras, não era povo de Deus, não era povo da aliança. Ah, Senhor, eu sabia que eu não deveria ter sequer saído da minha casa, porque eu sei que o Senhor é Deus que se arrepende em fazer o mal e não faz. O que ele está dizendo para Deus, em outras palavras, é: ah, Senhor, eu sei que então as coisas não estão andando conforme eu enxergo, e por isso o meu coração está ressentido. E aqui é interessante nós pensarmos o que a raiz do ressentimento estava causando na vida do profeta. E o que, queridos, raízes de ressentimentos em nossos corações podem provocar em nós mesmos, as pessoas ao nosso redor e o nosso relacionamento com Deus. E aqui eu quero começar agora de fora para dentro, colocando 3 círculos concêntricos: as consequências do meu ressentimento para comigo, as consequências do ressentimento para com as outras pessoas e as consequências do ressentimento para com Deus. Quando eu olho para mim mesmo e sinto-me ressentido e tenho mágoa de mim mesmo, queridos, eu posso ter alguns sintomas. E aí, se você, queridos, se deparar com esses sintomas, esta é a noite de você se livrar de ressentimentos, os quais podem estar depositados em seu coração e que esteja impedindo de você viver uma vida plena diante da presença do Senhor. Então vamos começar conosco. Então, quando eu olho, queridos, para mim mesmo, quais são os sintomas que sinto quando o meu coração está ressentido? O primeiro, sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, sentimento de autopiedade ou de autodepreciação, complexos, indignidade, vergonha, ódio, podendo até mesmo levar a atitudes extremas como o suicídio. Pessoas, queridos, que olham para si e querem ser as piores quanto a que existe de pior ao seu redor. Ela olha e não se vê digna de nada, nem da atenção de ninguém, se vê desafortunada, se olha com um olhar profundo de autopiedade, e na verdade nada mais e nada menos ela tem do que mágoa de si mesmo. Porque ela não é como a outra pessoa, ela não tem o que a outra pessoa tem, ela não anda no carro que a outra pessoa anda, ela não mora onde outra pessoa mora, e ela olha para si mesmo e se enxerga como uma pessoa inútil, como uma pessoa imprestável, como uma pessoa que não venceu, como uma pessoa que nunca terá nada, como uma pessoa plenamente substituível, como uma pessoa que, se sumir da existência da face da terra, não fará diferença nenhuma para ninguém. E olha, será que ainda eu servirei de adubo para as plantas? Para nem isso eu presto. Queridos, esse sentimento é um sentimento muito sério. E precisamos observar se dentro dentro dos nossos corações, nos nossos corações, eles não estão sendo uma horta para esses sentimentos. Quando nós olhamos então para nós mesmos, talvez então a gente observe todos ao redor e achem as pessoas ao redor de nós tão melhores, tão mais bonitas, tão mais preparadas, tão mais legais, tão mais interessantes, mas eu não, eu sou só eu, coitado de mim. E isso não é brincadeira, queridos, porque não é a pessoa querer ser menor do que aquilo que ela é, realmente ela se acha menor do que ela é. Essa é uma primeira esfera. A segunda esfera é quando é o relacionamento então com as outras pessoas. E aí é fácil de perceber quando, queridos, este ressentimento ele pula de dentro do meu coração então para fora. E aí eu vou ter alguns sintomas ou alguns sentimentos que são raiva, ódio, vingança, tendo em casos extremos até mesmo a tentativa de tirar a vida do outro. A vida do outro me incomoda. Se eu puder acabar com a alegria do outro, eu acabo com a alegria do outro. Acabar com a alegria do outro é a minha alegria. Você pode ser feliz, mas não tanto quanto eu. Você pode ser da minha felicidade para baixo, da minha inteligência para baixo, da minha capacidade para baixo.
Queridos, é fácil nós percebermos quando um cristão, ele tem raízes de ressentimento. Quando, por exemplo, chega um irmão contando uma bênção para ele, dificilmente ele se alegra. E ele fala assim: por que não foi comigo e foi com esse irmão? É fácil de perceber quando há ressentimento. Porque ele vai olhar, queridos, o outro, e o outro vai ser o seu algoz. O outro vai ser o seu inimigo. O outro vai ser aquele a quem Deus está dando atenção. E a pergunta do coração deste é: será que Deus ama mais o meu irmão do que me ama? Por que será que eu vejo fulano sempre tão alegre? Não pode ser alegre desse jeito. Ele tem que ser triste. Porque se for triste, aí vai estar bom. Mas se for alegre, tem algum problema. Se ele chegar muito alegre e falar: pastor, glória a Deus, hoje eu estou muito feliz. Não sei não, ele deve estar escondendo um podre aí, hein? Só pode. Porque ninguém pode ser tão feliz assim. Essa é a segunda dimensão. Então qual é a terceira dimensão? E é justamente essa dimensão que o profeta está agora. É o ressentimento com Deus. Ele está magoado com Deus. E quais são os sintomas, queridos, de quem está magoado com Deus? Em primeiro lugar, dúvida. Eu olho para Deus e falo assim: Deus, o Senhor está aí mesmo? O Senhor existe? O Senhor me ouve? Parece que eu oro e nada acontece. Parece que eu oro e o Senhor não está nem aí para mim. O que será que acontece? Por que será que o Senhor então pode fazer e só faz com os outros e não faz comigo? Preste atenção, queridos, que existe um espaço também para incredulidade. E em última instância, a rebelião. E nós estamos exatamente aqui aonde o coração de Jonas está. Um coração rebelado contra Deus. Qual é o motivo? A salvação de ímpios. Parece estranho, não? Um profeta que é chamado para pregar e as pessoas se salvam e por causa disso eu estou ressentido. Queridos, a razão da vida do profeta era pregar arrependimento e as pessoas se arrependerem. Mas esse ressentimento que ele carregava em seu coração o destituía de qualquer significado do que estava então acontecendo. E aqui nós podemos, queridos, elencar um sintoma. E digo primeiro: o profeta orava pouco. Dos 4 capítulos que nós temos, Jonas orou 2 vezes. A primeira vez ele orou no capítulo 2, quando ele precisava ter uma vantagem de Deus. Ele estava lá no ventre do grande peixe, no profundo mar, e aí ele se lembrou que tinha Deus. Aí ele orou: Senhor, as algas enrolaram por sobre a minha cabeça, eu estou no mais profundo do abismo, será que eu verei e voltarei para o seu templo? A oração do interesseiro é sempre de si para si. Só se preocupa com seus problemas. Deus estava mandando aquele profeta para uma cidade que não estava discernindo a mão esquerda da direita, que não entendia a salvação do verdadeiro Deus, que 120 mil pessoas morreriam. E ele está preocupado com o quê? Consigo. Ao redor de mim não importa, o que importa sou eu, os meus problemas, as minhas prioridades, as minhas questões. Eu preciso ter na minha casa um telefone com um botão vermelho, o qual quando eu aperto, aí a secretária de Deus já me atende no primeiro toque e Deus já me responde rapidamente. A segunda oração é esta oração que nós temos aqui. E a segunda oração dele é: quero morrer. Veja como o profeta é profícuo na oração. Nunca orou por aqueles os quais ele iria pregar. Quando orou para se livrar da onde ele estava. E quando ele foi então colocado ali na praia, nem para aquilo agradeceu. Levantou-se e disse: já que é para fazer, vamos fazer logo isso que tem para ser feito. Esse é o coração do ressentido. O coração do ressentido, ele não sente prazer em fazer. Queridos, qual é o presente pior que você pode receber da tua vida? O presente de um ressentido. Sabe assim, quando você recebe a contragosto, você pede assim, a tua esposa pede uma pizza para você falar: amor, vamos na pizzaria, vamos tomar um sundae, vamos tomar um açaí. E aí eu vou colocando o cardápio, porque eu vou vendo as irmãs assim, cutucando seus maridos, né? E aí o que acontece? Aí você chega lá e fala assim: tó esse açaí, que droga, você está me incomodando. Qual é o gosto daquele? Qual é o gosto dessa pizza? Qual é o gosto desse açaí? É ruim, né?
É ruim, né? A pior coisa é quando você recebe do ressentido alguma coisa. Sabe o que aquele profeta estava dando para Deus? Ele deveria sentir prazer e um privilégio em estar fazendo para Deus, mas ele estava olhando para Deus e falando assim: ai, que canseira. Este é o coração de Jonas. Coração ressentido. Deixa de perceber os privilégios que tem e passa a reclamar daquilo que tem, não dando graças por aquilo que recebe. Este é o coração do ressentido. O coração, queridos, do ressentido não consegue enxergar beleza em nada, somente naquilo que lhe interessa. O coração do ressentido, e aqui a prova que Jonas está com este coração, é que ele nem procura responder Deus. Nós lemos, queridos, no capítulo de número 4, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo de número 4, do capítulo de número 4, Deus responde assim para ele: você tem alguma razão para esta fúria? Preste atenção no versículo 5 e veja o que Jonas respondeu. O que Jonas respondeu, querido? Você pode ler aí? O que Jonas respondeu? Virou as costas. Olha a resposta de Jonas para Deus. Virou as costas, deixou Deus falando. A molecada fala assim: deixou Deus no vácuo. Deus perguntou algo para ele. Existe alguma razão para que você tenha toda essa fúria? E qual era a fúria de Jonas? Jonas olhou uma cidade inteira se arrependendo e fala assim: eu quero morrer. É o que Jonas fala. Eu quero que o Senhor me mate porque esse povo se arrependeu. E aí Deus fala: acaso você tem alguma razão para toda essa fúria? No momento, queridos, o coração ressentido, ele é difícil para receber até reprimenda. Quando o coração está ressentido, não quer ouvir ninguém, nem a Deus. O coração está duro. E Deus precisa amaciar o coração e tirar as pedras do coração e transformar novamente o coração em coração de carne. Porque agora, aquele profeta que sempre ouvia a Deus, preferiu desobedecer a Deus. Porque ali foi uma escolha deliberada para a sua desobediência. Ele não teve, queridos, ali pudor nenhum em relação a desobedecer a Deus. Quando no capítulo 1, então, ele é enviado para a grande cidade de Nínive e pregar contra a iniquidade dela. O coração, meus irmãos, rancoroso, também ele é um coração, além de difícil lida, além de não enxergar as coisas boas, ele é muitas vezes um coração teimoso. O coração do ressentido é um coração teimoso. Além dele dar as costas, ele olha para Deus como se Deus fosse a razão de Deus dar as coisas para ele e ponto. Então veja, está profundamente ressentido. E aí o texto vai dizer então que quando ele construiu algo para si, ele foi lá para uma região onde ele poderia ver então a cidade de cima. E o versículo 6 diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E o que acontece? O que deu grande alegria a Jonas. Perceba, queridos, que o ressentido, ele só vai ter alegria quando a coisa é para ele. Se é para o outro, não presta. Se é para mim, presta. Ele queria morrer, mas Deus fala assim: eu vou deixar nascer uma plantinha. Aí ele fica feliz. Vai entender o coração do ressentido. Só que no outro dia Deus faz ao contrário. Deus manda um verme e come a plantinha. Aí o que ele fala? Quero morrer. Aí Deus novamente pergunta: acaso tem proporcionalidade isto que você está pedindo? Acaso há razão nisso que você está pedindo? Naquele momento Deus mostrou o que é a brisa, mas Deus mostrou o que é um sol. Deus mostrou o que é uma brisa, Deus mostrou o que é o calor, Deus mostrou o que era o frescor de uma planta, e Deus mostrou o que era uma lagarta comendo a planta, porque Deus tinha poder por sobre a tempestade, Deus ele teve poder por sobre o grande peixe, Deus ele teve poder em causar arrependimento aos ninivitas, e agora esse Deus ele tem poder até sobre um verme.
Porque a palavra de Deus diz que não foi Satanás quem enviou o verme. A palavra de Deus diz que foi Deus. Deus mandou o verme. E aí, queridos, muito cuidado quando alguns vermes querem comer a sua plantinha e você achar que é o diabo. Às vezes é Deus querendo ensinar alguma coisa e você perde a oportunidade de aprender. E eu perco a oportunidade de aprender. Quando eu olho, queridos, o dia mau e vou colocar a culpa no tinhoso. Ao invés de perguntar, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor está me ensinando com isso? Esse coração, meus irmãos, para avançarmos ao término, ele é um coração que não está disposto a mudar. Ele não está disposto a se arrepender. Ele não está disposto a se quebrantar. E quão grande o prejuízo é quando o coração do ser humano não está disposto a rever as coisas que estão contaminando o seu coração. Revisitar os sentimentos e ressignificar muitas coisas. Muitas das vezes, queridos, é a chave para termos uma compreensão melhor do que Deus está então construindo em nossas vidas. Porque todos nós carregamos, queridos, as marcas da vida. Fomos feridos e ferimos. E muitas vezes desacreditamos quando as circunstâncias nos são avassaladoras. Mas Deus nessa noite está dando uma oportunidade para a minha e a tua vida, de rever o nosso coração e perguntar a nós mesmos: acaso o meu coração, ele tem estado ressentido comigo? Acaso o meu coração tem estado ressentido com o meu próximo? Acaso o meu coração ele tem estado ressentido então com Deus? Porque se eu pensar, queridos, sobre essa perspectiva, o coração ressentido, ele é justamente o coração que não gosta das coisas que Deus gosta e gosta das coisas que Deus não gosta. O coração de Jonas, ele estava mais preocupado em sua própria vantagem, e Deus assim então o repreende. A partir do versículo de número 10, ele vai dizer assim, o versículo de número 9, segunda parte, melhor, ele vai dizer assim: respondeu ele, sim, tenho, eu estou furioso de querer morrer. E aí Deus fala: você tem pena de uma planta que ontem nasceu e que hoje te fez sombra e que agora morreu, e não tem pena de 120 homens que seriam destruídos e não sabe discernir uma coisa da outra? Sabe o que eu aprendo, queridos? Que quando o coração está ressentido, nós desequilibramos os nossos valores. Coisas começam a ser mais importantes do que pessoas. Coisas passam a ter mais importância do que pessoas. Planta tem mais importância do que gente. Cachorro tem mais importância do que gente. Nada contra nós termos plantas e pets, mas eles não podem ocupar o lugar dos seres humanos. Nós muitas vezes aprendemos a amar mais uma samambaia do que o nosso próximo. E a gente fala: eu converso tanto com a minha samambaia, e eu sinto que ela me responde. Cuidado com isso, hein? Cuidado. Sabe, queridos, nós não podemos abrir mão dos nossos relacionamentos interpessoais, ainda que às vezes nos machuquem na caminhada. E o que dizer dos pets? São da família? Não, queridos, não são, desculpa. Eu não sou pai de pet, você não é mãe de pet, você é mãe de ser humano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faz isso, queridos. Mas eu amo de paixão, você pode amar, queridos. Mas lembre que as pessoas vêm primeiro. Lembre-se que a reconciliação ela vem primeiro. Tem tanta gente, querido, se fechando em si mesmo e preferindo somente conversar com cachorro, com planta, com pé de feijão. Sabe, queridos, e não ter esse relacionamento porque um dia se feriram ou estão amargurados. Sabe, Jesus está neste lugar para libertar o teu coração nessa noite. Você não saiu, queridos, da sua casa para ouvir uma palavra que fosse inócua e que não tivesse, queridos, base alguma bíblica, ou que simplesmente iria satisfazer o teu ego nessa noite. A palavra de Deus, ela chama a mim e a tua vida para não fazermos como Jonas fez. Porque a história de Jonas, ela não terminou. Jonas seguiu ressentido. Jonas teve sinais, os quais Deus falava com ele de maneira pessoal, falando assim: acaso é razoável que o teu coração está sentindo, acaso é razoável. Queridos, quando os nossos corações estão ressentidos, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer que o nosso irmão sofra. Deus não chama o povo de Deus para isso. Eu não fui chamado para isso. Jesus não derramou o seu sangue para a gente viver uma vida assim. Sabe, eu posso olhar, queridos, para esse Jonas e olhar para a minha e a tua vida e nos perguntarmos:
Se nós, queridos, não estamos fazendo, ou por acaso em alguma circunstância ou algum grau vivendo dessa maneira, e a minha oração é esta, queridos, que enquanto Jonas queria morrer, o povo queria viver. A palavra de Jonas causou vida. Preste atenção no que eu vou te falar e aqui eu encerro. A palavra de Deus causou vida nos ninivitas e causou morte em Jonas. A mesma palavra, a mesma mensagem. O que para um causou profundo rancor, para outros causou salvação. E sabe o que eu aprendo, queridos, a partir dessa perspectiva? É que nós precisamos nos entender em que passo nós estamos quando nós olhamos para os nossos próprios corações e visitamos a sede da nossa alma e começamos então a nos perguntar, queridos, o que o Senhor quer que nós façamos das nossas vidas então a partir daqui. Se, queridos, a tua resposta for assim: pastor, eu estou 100%, eu estou ok, não tenho ressentimento comigo, não tenho ressentimento com o outro e não tenho ressentimento com Deus, queridos, que a tua fé continue dessa maneira. Mas se algum desses círculos há algo que precisa ser mudado, eu quero convidar a você a orar antes de tomar ceia. Eu quero convidar você a orar, queridos, a visitar então o teu coração e dizer assim: Pai, o Senhor então precisa mexer nisso. Eu desejo que o Senhor então mexa neste aspecto nessa noite. Porque talvez o ressentimento seja com você mesmo. Porque o teu cabelo é assim, a tua altura é assado, o teu peso é assim, você queria ser assado, você queria ser maior, você queria ser menor. A cabeça que já foram abandonados os cabelos queria ser cabeludo, outro queria ser careca, outro queria ser mais claro, outro mais escuro, outro mais rico, outro mais pobre. Não, mais pobre ninguém quer ser, né? Vocês entenderam onde eu quero chegar. E aí, quando você olha para isso, Deus ele está olhando para a obra da criação dele. Aquele o qual, no sexto dia, quando o ser humano foi criado, ele disse assim: é muito bom o que eu fiz. As outras coisas que Deus criou com o poder da palavra. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele colocou a mão para fazer. Todas as coisas maravilhosas que Deus fez, sustentando o universo, dando nome às estrelas, dando limite ao mar, criando carnívoros, herbívoros, aves, répteis. Todas as coisas ele fez e disse assim: e viu Deus que era bom. Mas quando ele fez o ser humano, ele disse assim: viu Deus que era muito bom. Nós somos a excelência da obra da criação de Deus. Então, queridos, quando você se olhar no espelho, lembre-se disso: eu sou a excelência da obra da criação de Deus. Nem mais alto, nem mais baixo, nem mais feio, nem mais bonito. Eu sou o que Deus me chamou para ser. Filho e filha de Deus. Se o meu ressentimento está em relação ao meu próximo, é hora de você liberar perdão. Sabe por quê, queridos? Porque se você tem alguma raiz de sentimento com o teu próximo, eu quero dizer que você está bebendo veneno para você mesmo. Porque o teu próximo às vezes não está nem sabendo que você está com raiva dele. Mas você que está bebendo veneno. Você que vai desenvolver gastrite, pressão alta. Você vai estar mais propenso a desenvolver doenças autoimunes. Você vai estar propenso a desenvolver um monte de coisa. Tremedeira, ódio no coração. E ele passa na sua frente dando risada, nem sabendo o que está acontecendo. Então veja, quem está tomando veneno é você. Para de tomar veneno para você mesmo. Libera esse seu coraçãozinho peludo. Deus quer trabalhar no teu coração peludo, irmão. Deus quer trabalhar no meu coração peludo. Não é fácil, não é fácil. Mas Deus quer trabalhar. Agora, se caso o teu ressentimento for com Deus, Ele também quer trabalhar. Porque às vezes você planejou algo que não deu certo. Você pensou que ia acontecer de uma maneira e aconteceu de outra forma. Você pensou que ia levar 10 minutos para chegar aqui e levou 30. Você de repente pensou que ia fechar um negócio e deu errado. Você pensou que ia passar naquela entrevista e você não passou. Ou que você ia fazer aquele curso, ou que você prestou aquele concurso e não aconteceu. E aí você olha para Deus e fala assim: ah, Deus, a culpa é tua. Tá vendo? Quem manda confiar em ti? Porque o outro lá, ó, o outro lá faz outras coisas e ele tá lá bem bom e eu tô aqui te servindo e tô aqui, ó. Sabe, queridos, reconcilia com Deus agora. Se achegue ao trono da graça e fala: Deus, perdão, perdão. Porque eu sei que o ressentimento que eu posso nutrir contra Deus
ele é um ressentimento nocivo à minha própria vida, porque eu vou passar a olhar a Deus como um algoz. Eu vou passar a olhar a Deus como não sustentador e não provedor. Eu vou olhar para Deus e dizer assim: ah, Deus, eu confio em Ti, até a página 9. É isso que o ressentimento para com Deus faz. Então que não seja o teu ressentimento nem para consigo, nem para com o próximo e nem para com Deus. E é sobre isso que eu quero orar antes de nós avançarmos ao período da ceia do Senhor. Feche os teus olhos. O Senhor trouxe-nos nessa noite uma palavra a qual colocou-nos diante de um profeta, o qual a Bíblia fez questão de não relatar o final da história dele. E o Senhor assim o fez, porque o Senhor sabia que nessa noite nós estaríamos visitando a vida deste profeta e trazendo estas realidades espirituais para as nossas vidas. Pai, nós estamos diante da oportunidade que o Senhor estende a nós, de não sermos aqueles que simplesmente olham para a vida e encontram nas relações que causem-nos ressentimentos, constrangimentos, e que sejam nocivas para nós mesmos. O Senhor quer trabalhar na minha vida nessa noite, de maneira tal que eu venha a compreender que o Senhor está cuidando de todas as coisas e da minha vida também. E eu quero te pedir nessa noite: Deus, guarda o meu coração, guarda o coração da tua igreja, para que nós não possamos nutrir contra nós mesmos sentimentos de ressentimentos, os quais possam nos impedir de nos achegar com mais profundidade e mais intimidade para o Senhor. Eu quero também orar a respeito do ressentimento caso haja com o meu próximo, que talvez eu tenha olhado para o meu próximo e não tenha liberado o amor que o Senhor deseja que eu libere em direção ao meu próximo, ao perdão e à reconciliação que tu desejas que eu libere ao meu próximo. E eu quero nessa noite te pedir, Deus, que tu possas fazer assim, abençoando, ó Pai, as nossas vidas, fazendo-nos enxergar como comunidade de amor, de fé, de restauração e da visitação do Teu Santo Espírito. Que eu possa olhar para a Tua palavra e ser reflexo dela, e olhar para o meu irmão e caminhar reconciliado com ele, para que não hajam raízes de amargura, nem nada que possa impedir o relacionamento com o meu irmão neste lugar. Eu quero te pedir, Deus, que se acaso no meu coração há, ó Pai, algum ressentimento contra Ti, que também eu seja liberto deste ressentimento. Porque muitas das vezes eu olhei e duvidei daquilo que Tu estavas fazendo. Muitas vezes eu olhei e não tendo a fé que deveria ter tido, duvidei dos Teus propósitos e dos Teus planos. Olhei para Ti e duvidei dos caminhos aos quais o Senhor estava traçando para a minha vida. E neste momento eu quero te pedir, ó Pai, que o meu coração possa estar plenamente reconciliado contigo, que a minha confiança em relação a Ti se restabeleça, que a confiança e a caminhada com o meu irmão se restabeleça, e a caminhada comigo mesmo no decurso da minha vida cristã também seja restabelecida em nome de Jesus. Porque o Senhor tem bênçãos para dispensar a nós, que só serão dispensadas a nós se os nossos corações encontrarem-se no lugar certo. E eu creio que o Senhor pode fazer desta maneira, porque o Senhor é Deus. Eu sei que eu posso te buscar, porque eu sei que o Senhor é Deus, e o Senhor pode me encontrar ali, neste lugar agora, o qual eu te suplico, diante, Deus, da tua presença. Abençoe a minha vida, abençoe os meus relacionamentos, abençoe a minha comunhão contigo, para que seja algo que venha glorificar o teu nome,
Para a glória do teu nome é que nós te bendizemos e te adoramos em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e amém.